Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu me sinto profundamente honrado por poder participar deste culto a Deus, deste tempo de gratidão a Deus pelo Dia do Seminarista e Dia dos Seminários da Igreja Presbiteriana do Brasil. Quero agradecer à irmã Marlene Gomes, secretária de Causas da Confederação Sinodal das SAFs do Sínodo de Sorocaba e à própria Sinodal pelo convite honroso de falar da Palavra de Deus nesta ocasião tão significativa para a nossa denominação no Brasil. Como alguns poucos irmãos devem saber, sou nascido e criado na Igreja Presbiteriana e dela nunca saí. Não fiz meu bacharelado em teologia em seminário presbiteriano, pela razão de ter sido convidado para trabalhar como missionário em Vencedores por Cristo, no início da década de 70, e porque ainda não existia o Seminário Teológico Presbiteriano Reverendo José Manuel da Conceição, em São Paulo. Todavia, no meio do meu curso, senti o chamado para o pastorado e me desvinculei de Vencedores por Cristo, permanecendo no trabalho regular e no convívio da Igreja Presbiteriana onde congregava, enquanto estudava na Faculdade Teológica em São Paulo. Quando eu fui aprovado como candidato pelo presbitério, fui também examinado pela dota Comissão Especial de Seminários, conhecida hoje como Junta de Educação Teológica da IPB, e aprovado, passando então pelos processos de licenciatura e ordenação ao Sagrado Ministério, pelo então Presbitério Vale do Paraíba. São 46 anos decorridos desde a minha licenciatura. Por que eu conto isto? Porque ao vir para a Igreja Presbiteriana de Jundiaí, e no período de 1984 a 2006 e depois de 2010 a 2014, portanto 26 anos de vida ministerial, eu tive o grandíssimo privilégio de trabalhar inicialmente com o Seminário do Sul, e depois participar da gestão de todos os demais seminários e institutos bíblicos de nossa igreja no Brasil, como membro tanto do Conselho Deliberativo da época, Junta Regional de Educação Teológica do Seminário do Sul, Junta de Educação Teológica da IPB. Portanto, falar nesta ocasião me honra muito e me faz recordar de professores, de seminaristas ao longo dos anos. Me alegro bastante quando vejo nossas casas de profetas recebendo todos os anos candidatos originários dos presbitérios e outros irmãos e irmãs desejosos de maior conhecimento da Palavra de Deus e da teologia reformada. Me alegro quando vejo irmãos e irmãs lecionando nos seminários e, por sua vida e seu conhecimento, transmitem com fidelidade e sabedoria o arcabouço teológico da fé cristã, dispostos a tratar de tudo quanto há debaixo do céu, à luz da revelação bíblica. Mas eu me alegro muito mais quando vejo os irmãos seminaristas, não apenas eficientes na academia, mas que deram certo no ministério e mesmo que não tenham alcançado voos mais altos na denominação com cargos e notoriedade, são pessoas sérias teologicamente. São pessoas piedosas, de grande importância para a manutenção da pregação do Evangelho nas igrejas espalhadas pelo país e pelo mundo. Glória a Deus! Mas por que 8 de setembro? Porque em 8 de setembro, ou em setembro de 1888, foi organizado o Sínodo da Igreja Presbiteriana do Brasil, formado pelos 3 presbitérios existentes até aquela ocasião. Naquela reunião, decidiu-se pela criação de um seminário para a formação teológica dos pastores presbiterianos. O Seminário Presbiteriano do Sul começou em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, mudou-se para a capital paulista e em 1907 instalou-se na cidade de Campinas, onde permanece até hoje. De lá para cá, a necessidade de seminários que formassem os pastores da IPB aumentou e hoje contamos com 9 seminários em Campinas, São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Recife, Teresina, Goiânia, Ji-Paraná e Brasília e extensões, se não me falha a memória, em Curitiba e Manaus. Glória a Deus!
Mas nós vivemos tempos muito difíceis e não podemos alegar ignorância de que isto aconteceria, como dizem as Escrituras a esse respeito. Parece que temos pela frente de nós o desafio de seguirmos fiéis doutrinariamente e perseverantes na fé, sob perseguição crescente, porque cresce a secularização, a autoidolatria do ser humano e a aflição do mundo a olhos vistos, além de termos inúmeros profetas com seus discursos apocalípticos, miraculosos, sedutores e, sobretudo, falsos. A comemoração de hoje deve levar-nos a pensar na nossa oração, intercessão e cuidado de todos aqueles que foram e são chamados por Deus para o ofício de pastor, o sagrado ministério, como responsabilidade da Igreja de Jesus Cristo, pois são estes pastores que Deus tem usado e continuará usando na pregação universal do Evangelho e no pastoreio de almas, até que o Senhor venha. Então eu quero convidá-los a caminhar comigo em alguns textos da Escritura que nos ajudarão a refletir sobre o tema A Graça de Deus e o Ministério Pastoral. Abra comigo sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos 6 a 14. Eu vou usar a versão Nova Almeida atualizada. Muito bem, assim diz a Escritura. 2 Timóteo, capítulo 1, versos de 6 a 14. Paulo falando: Por esta razão, venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Portanto, não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem do seu prisioneiro, que sou eu. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus. Ele não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Para este Evangelho, eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo estas coisas. Mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim você ouviu com fé e com o amor que há em Cristo Jesus. Por meio do Espírito Santo que habita em nós, guarde o bom tesouro que lhe foi confiado. Amém. Meus irmãos, Paulo estava preso e preocupado com a saúde espiritual das igrejas que ele plantou ou que ajudou com suas cartas. Mas no final de sua vida terrena, prestes a ser executado, sua preocupação maior eram especialmente dois pastores que ele estava deixando em seu lugar, Timóteo e Tito. A segunda carta a Timóteo, salvo o melhor juízo, é a última e totalmente dedicada ao seu colega de ministério, Timóteo, muito mais jovem do que ele. E nas duas cartas endereçadas a Timóteo, há muito material de teologia, seitas e heresias, poimênica, etc., o que nos dá uma visão muito clara de como o apóstolo enxergava o ministério sagrado da pregação do Evangelho. Aqui mesmo, neste pequeno trecho lido por nós, podemos refletir sobre alguns aspectos desse ministério à luz do nosso tema, que será a graça de Deus e o ministério pastoral. Vamos iniciar falando do Senhor Deus. Dada a majestade e autonomia e poder de Deus, nós sabemos que Ele não precisa de nós e nem age na história por nossa influência ou necessidade. Paulo lembrou aos seus ouvintes no Areópago de Atenas que o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe
sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. Isso está em Atos 17, versos 24 e 25. Deus aqui é anunciado como autossuficiente e gerador da vida para todos. Sabemos que a glória de Deus é revelada de forma natural pela criação, como declama o Salmo 19, mas o projeto divino de manifestação de sua glória, como também sabemos, se utiliza de meios diretos, como a chamada de pessoas para andarem em comunhão com Ele, a inspiração de escritores que deixaram impressa a revelação dessa glória, a doação da graça salvadora por meio de Jesus Cristo e a presença de Deus, o Espírito, nos salvos, como selo da promessa e mestre da igreja. Lemos que Deus escolheu para si um povo mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Paulo escreveu aos Efésios: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. No amado temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e entendimento. Isso está em Efésios 1, de 4 a 8. Pois bem, quero extrair do texto que lemos uma visão pessoal de como Paulo se refere a Deus em 2 Timóteo capítulo 1. E para isto, eu vou fazer alguns recortes para evidenciar a glória de Deus expressa pelo apóstolo. Segundo o poder de Deus, final do verso 8, segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus. Ele não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. O que lemos ali é que Deus usou seu poder para salvar pessoas que não têm qualquer mérito, por conta de sua própria determinação e graça, cumpridas mediante a pessoa e obra de nosso Salvador Jesus Cristo, antes da eternidade e historicamente na sua encarnação, e por quem o Senhor destruiu a morte e trouxe vida e imortalidade aos crentes em Cristo. O que isto representa para nós, os que cremos em Jesus Cristo? Longe de imaginarmos um Deus criador ausente que nos deixa a própria sorte, lemos que o Senhor sempre teve em seu coração e no conselho de sua vontade o projeto de atrair o ser humano de volta para si mesmo, mediante o processo de redenção que envolve eleição, chamada, regeneração, fé, arrependimento, justificação, santificação, perseverança e glorificação. Muito trabalho para ele. Paulo tem a consciência de que Deus é o autor da redenção e do Evangelho de Cristo. Aliás, quando Jesus esteve entre nós, assim declarou: porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. João 6, 38 e 39. No texto que estamos meditando, Paulo chama todo o conjunto da obra de Deus de várias formas. Chama de testemunho de nosso Senhor, verso 8, Evangelho, versos 8, 10 e 11, sãs palavras, verso 13, bom tesouro, verso 14. Com isto, Deus revela que a missão dele no mundo
é manter-se conhecido e gracioso para com todos os que o invocam em espírito e em verdade. Assim como está presente em toda parte, atua todos os dias para que o ser humano o glorifique e usufrua de sua graça, ele continuará a ser assim eternamente. Ele é maravilhoso e grandioso. Deus é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, justiça e por aí afora. Mas isto não lhe basta. Ele nos chama para comunhão consigo mesmo. Falemos agora do seu povo. Paulo também declara aqui: segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras. E depois, no verso 12, sei em quem tenho crido e estou certo de que ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. Pois bem, Paulo está dizendo que Deus nos salvou e nos chamou com santa vocação e é poderoso para guardar aquilo que confiou a ele próprio, ao Paulo, até aquele dia. Ainda que nós devamos pensar na importante obra que Deus deu a Paulo, especificamente não podemos esquecer de que uma pessoa efetivamente salva já se constituiu em fazê-la participante da santa vocação de Deus. Lembro-me da conversa de Jesus com Nicodemos. Jesus respondeu: em verdade, lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade, lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. João 3, de 3 a 6. Eu me lembro também de Paulo ao ensinar aos romanos e dizendo: vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Mas o Espírito é vida, por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês por meio do seu Espírito que habita em vocês. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne, porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Isso está em Romanos 8, de 9 a 17. A santa vocação, então, certamente inclui o livramento da condenação eterna da ira de Deus. Já não há mais nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus, e vai até a liberdade de chamarmos a Deus de Abba, Pai. Mas a santa vocação, meus irmãos, é a vida no estado da graça de Cristo, em busca do conhecimento constante de Cristo por sua palavra, em luta constante contra o pecado, em testemunho de vida perante a sociedade
e uma vida em comunhão espiritual com a Igreja de Cristo. A santa vocação passa pela capacitação de cada crente em Cristo, até que todos os crentes revestidos de nova natureza sejam conformados à pessoa de Jesus. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Romanos 8, 29. A santa vocação da graça salvadora é comum a todos os crentes, mas potencializada pelo Espírito em cada um dos crentes de modo diferente. Paulo explica: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a um é dada no mesmo Espírito a fé, a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, e a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos. A um é dada a variedade de línguas e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente, conforme ele quer. 1 Coríntios 12, versos 4 e de 7 a 11. Assim, não é preciso ingressar no ministério para ministrar e abençoar os irmãos de fé, pois o Espírito habilita todos aqueles que estão na santa vocação e guarda o bom depósito que lhes foi confiado até aquele dia. Então vamos falar mais especificamente do ministério pastoral. Nós celebramos hoje o Dia do Seminarista e das nossas casas de profetas. Como entender esse preparo específico e para qual finalidade? De onde ele vem? Vem da orientação do próprio Cristo e depois dos apóstolos. Antes de ascender aos céus e depois de ensinar seus discípulos durante seu ministério terreno, Jesus ordenou: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Mateus 28, de 18 a 20. Pastorear significa ter Jesus como autoridade suprema na própria vida e, com a delegação de autoridade dele, fazer discípulos de Cristo, batizá-los e ensiná-los a guardar a palavra de Cristo. Paulo, por exemplo, afirmou que para o bom funcionamento do corpo de Cristo, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Isso está em Efésios 4, de 11 até 16. Portanto, pastorear significa ter recebido um dom que visa o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, que visa a edificação do corpo de Cristo, que se propõe a levar os crentes a serem maduros, segundo a medida da estatura da plenitude de Cristo, que se propõe a conduzir a fé dos irmãos em boa doutrina
e em comunhão amorosa, de modo que todos cooperem para o bem de todos, segundo os dons e a graça de Deus constantes da santa vocação. Voltemos ao texto para lembrarmos que Paulo estava exortando seu filho na fé, Timóteo, jovem tímido, doentio, mas temente a Deus e altamente vocacionado por Deus para o ministério pastoral. Paulo lhe dizia: por esta razão venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Portanto, não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem do seu prisioneiro, que sou eu. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho. Sem a pretensão de analisar profundamente o texto, eu vejo aqui que Paulo lembra que há um dom de Deus em Timóteo e que a essa altura de sua vida precisa ser reavivado por alguma razão que desconhecemos. Mas esse dom permanece em Timóteo. Aí está o segredo de tantos obreiros que têm permanecido no ministério. Não importam as lutas que ele traga consigo. Eles têm o dom de pastoreio, de cuidado e amor pelas ovelhas, de interesse por seu aprendizado e crescimento, de zelo pela comunhão saudável da igreja e do envolvimento de todos no louvor e adoração de Deus, seja no culto ou na vida cotidiana. Esse dom é acompanhado do espírito de poder, amor e moderação. Aqueles que pretendem ser ministros do Evangelho precisam aprender a palavra dita por Tiago. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabemos que seremos julgados com mais rigor. Tiago 3:1. Ou seja, pastores existem para que as ovelhas cresçam, e por serem pastores mestres, serão julgados com mais rigor, porque tudo quanto são, fazem e pregam, pode encaminhar ou desencaminhar suas ovelhas, no propósito de Deus de torná-las semelhantes a seu Filho. Esse dom foi confiado a alguns, e por isso é necessário que se preparem espiritual e teologicamente, com humildade, reverência, erudição e piedade. E a Igreja do Senhor tem uma grande responsabilidade no processo de reconhecer quem possui esse dom em suas congregações. Além de Deus colocar em seus corações o desejo pelo pastorado, a igreja precisa perceber a mesma coisa. No caso de Timóteo, lemos que Paulo chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Os irmãos, em Listra e Icônio, davam bom testemunho dele. Atos 16, 1 e 2. 2 cidades ele era conhecido. Ou seja, a vocação de Timóteo era bem visível aos irmãos. O próprio Paulo, nos primórdios de seu ministério, depois de ensinar a igreja de Antioquia com Barnabé, foi separado pelo Espírito Santo para uma obra não revelada de imediato, e a igreja mobilizou-se no procedimento de encaminhá-los para a missão e recebeu relatórios de seu ministério. Isso diz respeito a nós também. Enfim, quero relembrar então o que disse no princípio desta fala. A comemoração de hoje deve levar-nos a pensar na nossa oração, intercessão e cuidado de todos aqueles que foram chamados e são chamados por Deus para o ofício de pastor, o sagrado ministério. Porque isto é responsabilidade da Igreja de Jesus Cristo, pois são estes que Deus tem usado e continuará usando na pregação universal do Evangelho e no pastoreio de almas, até que Ele venha. Que nós tenhamos no Senhor da Glória a nossa confiança, porque Ele preparou e determinou a redenção de seu povo desde antes da fundação do mundo. É dele a honra, a glória, e dele procede a santa vocação que alcança os que hão de serem salvos. É dele a honra, a glória de convocar aqueles que cuidarão do seu rebanho.
investidos de autoridade e graça para ministrar a palavra e pastorear o rebanho de Deus. É nosso compromisso, como igreja, suplicar que Deus dê trabalhadores para a sua seara, a fim de cumprir-se seu eterno propósito de fazer conhecido o Evangelho de Cristo, e orar intensamente pelos que são chamados a servir, para que nenhum se perca em devaneios e pecados. É compromisso solene de todo aquele que entende ter o dom de pastoreio pelo Espírito, preparar-se e viver cada momento pensando em como agradar àquele que o arregimentou para servir o povo de Deus. Termino agradecido ao Senhor por esta oportunidade, cumprimentando seminaristas, professores, gestores dos seminários da IPB, todos os que estão aqui, especialmente ao povo de Deus, e exortando a todos nós, como Paulo exortou a Timóteo, por meio do Espírito Santo, que habita em nós, guardemos o bom tesouro que nos foi confiado. Amém.